Quem acompanha discussões de política e economia no Brasil no Twitter provavelmente já percebeu a existência de uma panelinha de liberais que inclui tanto economistas quanto jornalistas, colunistas de grandes periódicos da imprensa mainstream e até mesmo subcelebridades de Twitter que eu nem saberia da existência se não fosse o Twitter, que pregam o seguinte, que anda pregando o seguinte discurso de que só a economia que eles defendem é ciência de verdade e que os heterodoxos supostamente não fariam ciência de verdade. E, e esses liberais de Twitter são um pouquinho diferentes, não é um pouquinho, muito diferentes dos liberais de YouTube que tiveram auge lá na década de 2010, que esses liberais de YouTube da década de 2010 geralmente eram ANCAPs, libertarians, simpatizantes da escola austríaca de economia. Aí esse grupo sobre o qual vou falar agora, que é do Twitter e não do YouTube, é diferente, eles ao menos são adultos, diferentemente lá dos youtubers que gostam, ANCAPs, tudo, mas ainda assim existem fortes motivos para criticá-los e por isso eu estou fazendo este vídeo. É importante destacar o seguinte, que enquanto esses youtubers que eu mencionei defendiam a escola austríaca de economia, que é uma abordagem de economia à direita do mainstream. Esses liberais de Twitter, do qual estou falando nesse momento, eles defendem a abordagem mainstream de economia. E sim, uma explicação. Neste canal, no meu vídeo 003, eu expliquei por que a diferença entre ortodoxo e heterodoxo, entre neoclássico e não neoclássico, entre mainstream e dissidente, e entre liberal e desenvolvimentista, são discussões diferentes, as diferenças são diferentes. Ser neoclássico, ortodoxo, defensor do mainstream na economia e liberal não é a mesma, as quatro coisas não são a mesma coisa. É possível até ser um sem ser o outro, mas no caso dessa panelinha aí do YouTube, eles são liberais, defensores do mainstream, ortodoxos, neoclássicos. E o objetivo deste vídeo não é falar mal deles por eles serem liberais, neoclássicos, ortodoxos, mainstream. Não, o problema dele não é esse. O objetivo deste vídeo não é atacar o liberalismo, atacar a economia mainstream, atacar a ortodoxia, atacar a economia neoclássica, mas criticar o comportamento desta panelinha no Twitter. Outro ponto que é importante destacar, essa liberalzada aí do Twitter, muitos deles não são reacionários em todos os assuntos, tanto que no segundo turno da eleição presidencial de 2022, alguns anularam, outros até tamparam o nariz e votaram 13, alguns podem até ter algumas opiniões progressistas em outros assuntos, mas o comportamento deles em relação nas discussões de economia, eu acho sim que é muito importante criticar. E daí este vídeo é o seguinte: esta panelinha diz, está sempre falando que heterodoxo não faz ciência de verdade, que só eles defendem a ciência econômica de verdade, e que o que eles querem dizer mais ou menos é o seguinte: ciência de verdade para eles é só a abordagem de economia que eles gostam, que é a abordagem que foi dominante nos departamentos de economia das universidades mais prestigiadas dos países do Atlântico Norte entre 1980 e 2008. Eles acham que só isso é ciência de verdade, ignorando o que foi feito
assim, querendo dizer que o que foi feito antes de 1980, o que está sendo feito depois de 2008, o que é feito nos departamentos de economia de universidades um pouco menos prestigiadas e o que é feito nos países da periferia. Para eles, tudo isso não é ciência de verdade e por isso é importante explicar por que eles estão completamente equivocados. Bom, antes de expor os motivos que eu acho que eles estão, pelos quais eles estão completamente equivocados, é necessário dizer o seguinte: eles poderiam ser muito mais bem respeitados, já que eles estão falando o que é, ou ficar apontando dedinho, dizer o que é e o que não é ciência de verdade, fazer o seguinte: eles poderiam mostrar todo o suposto conhecimento deles em filosofia da ciência, é, escrevendo um artigo falando assim: o que para eles é ciência de verdade, o que os ortodoxos fazem, o que os heterodoxos fazem e porque só o que os ortodoxos fazem pode ser enquadrado como ciência de verdade. Porque ficar só xingando no Twitter não vai acrescentar muita coisa. Se eles acham que heterodoxo não faz ciência de verdade, então respondam. O que para você é ciência de verdade? O que ortodoxo faz? O que heterodoxo faz? Por que os heterodoxos fazem não é ciência de verdade? Porque ficaria bem melhor se fosse assim, né? E também, assim, o que eu reparo é que eles adoram usar termos como se referia a produções heterodoxas em economia, como terraplanismo econômico, cloroquina econômica. Só que assim, o irônico disso tudo é o seguinte, que mesmo como eu disse, em 2022, muitos, diria até a maioria dessa panelinha não votou 22, mas muitos em 2018 votaram 17, ou então anularam, assim, ou seja, eles ficam lá apontando dedinhos sobre quem supostamente defenderia terraplanismo ou cloroquina, mas justamente eles que não votaram contra o candidato da cloroquina. Aí vocês podem falar, pô, mas em 2018 nem havia ocorrido a pandemia da Covid-19, então não se sabia que aquele candidato era o defensor da cloroquina. Mas já era uma informação plenamente conhecida de que havia muita gente que defendia o criacionismo e o negacionismo do aquecimento global, e essa turma que fica apontando o dedinho, falando que heterodoxo é contra a ciência, acabou se omitindo de votar contra o candidato que era contra a ciência. Alguns podem falar, mas não votamos neles, apenas anulamos. Mas é o seguinte, de acordo, a regra é clara, ganha o candidato que tem mais votos e quando é segundo turno que tem dois candidatos é um ou outro que ganha. Então é o seguinte, o número, mesmo se tivesse tido mais votos nulos do que votos de qualquer um dos dois candidatos que foram ao segundo turno, isso não faria o Henrique Meirelles, o Amoedo ou o Alckmin virar presidente do Brasil. E assim, E essa patotinha no Twitter adora tanto usar como espantalho do que é coisa ruim o Instituto de Economia da Unicamp, no qual eu fiz mestrado e estou fazendo doutorado agora, mas para mim é um orgulho ter feito parte dessa casa, até porque outras pessoas podem ter achado lá que aquele elemento lá enganou em 2018, mas ninguém lá foi enganado. Assim, na graduação sempre vai ter um ou outro minion, mas assim, na pós, deu para saber qual todo mundo e quem ia votar. Eu não conheci uma pessoa na pós. Eu estava fazendo mestrado lá em 2018 e eu não conheci uma pessoa é, da, é,
da pós em economia, em economia da Unicamp, que votou no cara da cloroquina, ou então, ou mesmo que anulou. E em 2018, todo mundo com quem eu conversei, que acabou sendo quase todo mundo mesmo na pós, votou no candidato que atualmente é o ministro da Fazenda, que tem mestrado em economia, que nem é de lá da Unicamp, é da USP, e que tem outras ideias de economia, mas respeitamos muito como pessoas. E ninguém lá ficou decepcionado com o ocupante da cadeira de presidente da República entre 2019 e 2022, porque decepção é esperar uma coisa muito alta e não ter correspondência da expectativa, e nós não esperávamos já nada. Então vamos só para o seguinte, eu acredito que está muito errado quem fala que economia heterodoxa não é ciência de verdade. É o seguinte: primeiro, nem sempre ideias dominantes em um determinado momento são verdade absoluta, porque ideias dominantes mudam de um momento para outro. Segundo, ideias econômicas na periferia não têm que ser iguais às ideias econômicas do centro. Terceiro, mesmo a economia dominante das principais universidades dos países centrais do capitalismo mudou alguma coisa desde a crise financeira global de 2008, e parece que algumas pessoas lá do Twitter não perceberam isso. E quarto lugar, é perfeitamente possível não concordar com a economia heterodoxa, mas mesmo assim eu acho uma posição respeitável não concordar com a economia heterodoxa, mas não acho respeitável fazer analogia entre economia heterodoxa com pseudociência ou anticiência. Vamos lá, retomando. Primeiro argumento é o seguinte: a economia dominante nem sempre é a mesma, e por isso não há motivos para achar que finalmente chegamos a um momento em que o que é dominante hoje é uma verdade inquestionável, porque isso pode mudar. Vamos lembrar da história da macroeconomia. Até a crise de 1929, mais ou menos, predominava a visão de que era melhor deixar os mercados funcionarem livremente, a economia funcionar melhor. Aí teve o crash de 1929, a Grande Depressão, que começou nos Estados Unidos e se irradiou pelo mundo. E aí, nesse contexto, veio a Revolução Keynesiana, quando surgiu as ideias de Keynes, que ele não era totalmente contra a economia de mercado, mas ele dizia que o mercado falhava miseravelmente tanto na distribuição de renda quanto na geração da demanda necessária para manter um nível elevado de atividade econômica. Aí por isso ele defendeu um papel mais atuante do setor público, tanto para distribuir a renda e a riqueza de uma forma mais igualitária, quanto para manter sempre a geração de demanda. Só que a revolução keynesiana foi parcial, porque não foram as ideias originais do Keynes que se tornaram mainstream, mas o que ocorreu logo depois da Segunda Guerra Mundial foi o predomínio da síntese neoclássica, que é a combinação das ideias do Keynes para o curto prazo, considerando sim, no curto prazo a economia tende a ter o problema de insuficiência de demanda, mas no
mas no longo prazo tende a ter um equilíbrio, a economia tende a ter um equilíbrio com pleno emprego, isso não tende a ser esse problema, ou no longo prazo é o que a discussão mais relevante é só da oferta, não da demanda, mas como existe esse problema de curto prazo e são justificáveis políticas fiscal e monetária para manter o nível de atividade econômica. Foi assim, essa foi a chamada síntese neoclássica que foi predominante no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, e os principais expoentes foram o Paul Samuelson, o Franco Modigliani, o James Tobin. E aí quem criticava essa abordagem e defendia um retorno a economia assim, retorno de algumas ideias pré-Keynes, era o Milton Friedman, que ficou lá nos anos 50 e 60 martelando isso. Aí, finalmente, a partir do... que aí o Friedman foi o expoente da chamada escola monetarista. Aí, a partir do início da década de 1970, finalmente o monetarismo começou a ter mais importância do que o keynesianismo da síntese neoclássica. E aí, depois, e ainda, mesmo durante a década de 1970, surgiu uma abordagem que mais anti-keynesiana do que a do monetarismo do Milton Friedman, que foram os novos clássicos, que tanto do Robert Lucas, do Barrow, do Thomas Sargent, do Prescott, e que era uma rejeição completa das ideias do Keynes, que voltou-se à ideia de que deixa os mercados funcionarem, que fica melhor. Mas aí depois, na década de 1980, houve um ressurgimento de uma parte das ideias do Keynes, com que foi o surgimento do novo keynesianismo, e que aí depois a evolução desse novo keynesianismo desembocou na chamada nova síntese neoclássica, ou o novo consenso macroeconômico, que como o próprio nome diz, consenso, que não foi tão consenso assim, mas acabou sendo predominante entre 1980 e 2008, que foi que assim aceitava-se que é, grande parte das ideias mesmo dos monetaristas, dos novos clássicos, mas também acreditava-se que como a economia tinha algumas falhas de mercado que deixavam os preços muito rígidos, algumas políticas públicas ainda eram necessárias, só que muito mais, diferentemente dos keynesianos da síntese neoclássica da década de 1950 e 1960, os novos keynesianos eram muito mais favoráveis à política monetária do que à política fiscal. Ou seja, esse híbrido aí esse novo keynesianismo, nova síntese neoclássica, o novo consenso macroeconômico, assim como o keynesianismo da antiga síntese neoclássica, era um meio termo entre o Keynes e os neoclássicos. Só que essa nova síntese neoclássica dominante entre 1980 e 2008 puxava muito mais para o lado dos neoclássicos do que para o Keynes, diferentemente da antiga síntese neoclássica. E aí, esse novo consenso macroeconômico, essa nova síntese neoclássica, é aquilo que a Patotinha lá do Twitter fala que só isso é ciência de verdade. E também eu contei a história até agora do mainstream, mas também outras abordagens dissidentes, heterodoxas, que não são parte do mainstream e que aí essa turma fala que não é ciência de verdade, que inclui tanto os pós-keynesianos. Os pós-keynesianos são tanto aqueles que querem recuperar as ideias originais do Keynes, quanto aqueles que misturam ideias de Keynes com outros pensadores mais à esquerda que nunca alcançaram o patamar de mainstream em economia. E além disso, existem os marxistas e também existem os estruturalistas latino-americanos. E
E depois de 2008, quando veio a crise financeira global, que aí teve a chamada Grande Recessão, houve algum abalo nesse novo consenso macroeconômico, e eu vou falar disso um pouquinho depois. Mas o que eu queria frisar uma coisa é o seguinte: segundo essa patotinha do Twitter, é, só é ciência de verdade aquilo que é dominante dominante nos principais departamentos de economia das universidades mais prestigiadas nos países do Atlântico Norte. Aí é o seguinte, em 1950 e 1960, o que era predominante era o keynesianismo da síntese neoclássica. E o Milton Friedman, que criticava isso, era um dissidente. Aí eu pergunto, será que essa patotinha vai achar que o Milton Friedman não fazia ciência de verdade, que ele fazia pseudociência, que ele fazia charlatanismo, que ele fazia cloroquina, que ele fazia terraplanismo? Bom, sinceramente, opinião pessoal minha, algumas ideias lá do Friedman, eu acho que eu diria que sim, algumas coisas que ele falava, mas é o seguinte, se for usar, mas não por esses motivos, assim, mas se for usar pela lógica deles, que essa turminha aí que fala que pós-keynesianismo, marxismo, estruturalismo latino-americanos não é ciência de verdade, porque não é dominante nas faculdades de economia, nas universidades mais prestigiadas dos Estados Unidos, do Canadá e na Europa Ocidental. Então, Milton Friedman também não era ciência na década de 1950 e na década de 1960, que ele também não era predominante. Agora vamos falar do segundo ponto. Bom, como eu disse, nem sempre nos países periféricos as ideias principais têm que ser as defendidas nos países centrais. Porque as economias são diferentes, as políticas necessárias para alcançar o desenvolvimento, o patamar mais alto de desenvolvimento, não são as mesmas praticadas por quem já alcançou o patamar de desenvolvimento. Até o Rajun Chang, naquele livro Chutando a Escada, fala disso muito bem. E, assim como eu disse que antes da Revolução Keynesiana, a ideia predominante a favor do livre mercado era a teoria neoclássica, mas é importante destacar que a teoria neoclássica era dominante apenas no Reino Unido, que era a principal potência hegemônica. Mas não era no mundo inteiro que a teoria neoclássica era dominante. Na Alemanha, o que predominavam eram os historicistas, e que aí os neoclássicos, os ortodoxos, só passaram a ser dominantes na Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha já era uma grande superpotência. O mesmo caso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, antes da Segunda Guerra Mundial, as ideias que predominavam nos Estados Unidos não era a neoclássica, e sim os institucionalistas. E aí também os neoclássicos só vão dominar os Estados Unidos depois que os Estados Unidos passam a ser a principal potência hegemônica. Aí por isso eu penso o seguinte, bom, muitos heterodoxos ensinam algumas coisas que não são ensinadas nas principais faculdades de economia dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, mas também não tem necessidade de simplesmente reproduzir o pensamento dominante nesses países. Bom, e o terceiro ponto é o seguinte: depois da crise financeira global de 2008, o próprio mainstream do coração do capitalismo global mudou.
E aí, assim, não quer dizer que houve que voltou a ser predominante o keynesianismo da velha síntese neoclássica, nem que os pós-keynesianos ou os marxistas passaram a ser dominantes, mas sim que algumas das contribuições desses aí passaram a ser parcialmente aceitas pelo próprio mainstream. Isso até foi tema da minha dissertação de mestrado. E, e aí isso pode ser visto muito tanto nos artigos do Joseph Stiglitz, do Paul Krugman, do Piketty, que são, que são ortodoxos, mas acabaram incorporando muitas ideias de heterodoxos. Bom, e esses aí até já são batidos assim, porque já são celebrados por pessoas mais de esquerda que não gostam muito da economia mainstream, mesmo até antes da crise de 2008. Mas outros nomes, como Larry Summers, passaram a dizer algumas coisas que o Larry Summers, que é um novo keynesiano, que é parte do mainstream, ele passou a dizer umas coisas que antes de 2008 só pós-keynesiano dizia, porque assim, os novos keynesianos dizem que o lado da demanda conta no curto prazo e no longo prazo é só a oferta. Aí depois de 2008, o Larry Summers escreveu um artigo que com a economia deprimida e sem uma política fiscal expansionista para tirar a economia desse nível de baixa atividade, o investimento fica pequeno, a formação dessa forma é formado menos capital, aí até no longo prazo o produto fica menor. E outro que também, assim, o Paul Krugman fez um artigo usando modelos que são muito usados pelo mainstream, que é os modelos de equilíbrio geral, mas aí ele escreveu um artigo usando modelos com agentes heterogêneos com agentes endividados, quebrados logo depois de crise, eles não conseguiriam gastar e por isso a economia só sairia da crise se o Estado gastasse, ou seja, muitos desses ortodoxos que faziam que era essa turminha do Twitter dizem a ciência de verdade, passaram a aceitar algumas proposições de economistas que supostamente não faria ciência de verdade, como essa patotinha diz. Então surgiram aí essa turma do Twitter. Manda aí uma cartinha pro Joseph Stiglitz, pro Paul Krugman, pro Piketty, ou pro Larry Summers, ou mesmo pro Blanchard, dizendo que eles estão defendendo a ideia de gente que não faz ciência de verdade. Vamos ver o que eles respondem. Que assim, que eu acho muito importante, outra coisa muito importante destacar é o seguinte: a teoria mainstream de macroeconomia entre 1980 e 2008 aceitava alguma política macroeconômica, mas enfatizava para manter o nível de atividade econômica no pleno emprego, evitar flutuações, a política monetária servia, era suficiente. A política fiscal servia só para manter estável a relação dívida pública PIB. Mas aí depois de 2008, muitos desses aí passaram a entender que em algumas situações a política fiscal para elevar o nível de demanda agregada e, consequentemente, elevar o nível de atividade, pode ser
pode ser necessária, ou seja, algo que os pós-keynesianos, que supostamente não faziam ciência de verdade, já defendiam isso há muito tempo. Aí eu pergunto, assim, só que alguns podem falar, bom, mas eles não, esses economistas do mainstream, eles não passaram a incorporar todo o pacote defendido pelos pós-keynesianos ou pelos estruturalistas. Eles aceitaram só algumas contribuições. Mas eu falo o seguinte: se tem algumas ideias, se havia algumas ideias defendidas por heterodoxos que não são aceitas pelos ortodoxos em determinado momento, mas passam a ser aceitas pelos ortodoxos posteriormente, por que pensar que outras ideias dos heterodoxos nunca serão aceitas nunca? É possível que assim, se alguns anos atrás já existiam algumas ideias que eram defendidas só pelos heterodoxos e os ortodoxos não aceitavam de jeito nenhum, e aí hoje já existem algumas ideias dos heterodoxos que os ortodoxos passaram a aceitar, por que daqui a uns anos não poderia existir mais ideias de heterodoxos para se tornar mais aceitas? Ou seja, por isso que não dá para tratar a economia como uma ciência dura, achando que só porque o que é dominante hoje é verdade absoluta. Que assim, muitos desses aí que defendem a suposta ciência de verdade é do tipo que acha que tudo que é relevante em economia é o que foi produzido em artigos de revistas acadêmicas nos últimos 5 anos, e que aí todo conhecimento do passado ou já está incorporado nesses últimos 5 anos ou não serve para nada. Mas, na verdade, a ciência econômica, que é uma ciência mole e não uma ciência dura, não funciona desse jeito, porque existem muitas idas e vindas, ideias retomadas do passado. Por exemplo, o próprio Milton Friedman, que quando ele foi atacar os keynesianos, ele foi recuperar uma ideia que era importante antes do Keynes, que era a teoria quantitativa da moeda. Então, se o Milton Friedman pôde incorporar alguma ideia que era do passado e que depois tinha perdido importância, também outras pessoas podem achar que a antiga síntese neoclássica, que era dominante nos 1950, 1960, pode ter tido algumas ideias que eram melhores do que a nova síntese neoclássica. Claro, eu disse, além dos heterodoxos, que podem ter ideias que podem ser interessantes, mesmo a própria antiga síntese neoclássica, que foi uma ortodoxia no passado e que foi mainstream no passado e que não é mais, pode, ter algumas ideias melhores do que da nova síntese neoclássica. E um quarto ponto que eu acho importante é que é uma falsa analogia dizer que economia que não é dominante nas principais faculdades de economia dos países mais ricos, fazer essa analogia com pseudociências como astrologia, ou anticiência como terraplanismo, ou comparar isso com negar aquecimento global, com recomendar cloroquina como tratamento precoce contra a Covid-19. Isso é uma falsa analogia, porque é o seguinte: enquanto os anti-ciência, como que os criacionistas, nem em universidades lecionam, eles na verdade lecionam em
em troços que eles chamam de universidades, eles nem publicam artigo em revista acadêmica porque não conseguiria publicar, eles publicam livros. É, os economistas heterodoxos dão aula em universidades, mesmo não sendo as mais prestigiadas dos Estados Unidos e da Europa, eles lecionam em universidades, eles publicam em revistas acadêmicas, sim. E aí, se você olhar no ranking do Ideas Repec, que é um ranking que calcula uma média ponderada de publicações, citações, para ver quais são os economistas mais importantes do mundo, existem importantes nomes da heterodoxia, como por exemplo o Thomas Paley, que está na posição 841, o Philippe Arestes, que está na posição 614, o Mark Lavoie, que está na posição 1125, o Randall Ray, que é o cara da MMT, que está em 1229. Alguém poderia falar, mas eles não estão muito para trás, as posições falam, não. Para estar entre os 2.000 top de economistas do mundo nesse ranking, é necessário ter publicado muito, ter tido um currículo acadêmico enorme, só para estar entre esses 2.000. E muito dessa patotinha aí do Twitter tem como ídolos alguns economistas que estão que estão muito abaixo desses aí que eu mencionei no ranking, ou que nem figura no ranking, que nem publicação acadêmica recente tem, que há muito tempo só está lá no mercado, nem faz publicação acadêmica, e claro, eu não vejo problema economista ser do mercado, não fazer publicação em revista acadêmica, mas o que eu acho é o seguinte: existem alguns economistas heterodoxos de esquerda cujo principal foco deles não é publicar artigo em revista acadêmica, mas sim contribuir para o debate de políticas públicas e escrever de forma mais facilitada, escrever livros de forma mais facilitada para um público leigo, e que aí esses são tidos como economistas ruins porque não têm publicações em revistas prestigiadas. Ou seja, essa turma considera esses do Twitter considera esses economistas ruins porque não tem publicações em revistas prestigiadas. Mas eles idolatram alguns economistas que também não têm mais publicações em revistas prestigiadas. Isso é muito contraditório. E mesmo assim, se você for ver no ranking dos economistas brasileiros, nesse Ideas Repec, é possível ver muitos heterodoxos ocupando ótimas posições nesse ranking de publicação acadêmica, como por exemplo o Bresser Pereira na posição 20, o José Oreiro em 45, o Davi Decash 68, Nelson Barbosa 69, Paulo Gala 93, Laura Carvalho 110, Marcelo Pereira 147, Márcio Holland 150, Carmen Feijó 166, Fernando Ferrari Filho 172, Luiz Fernando de Paula 175, João Romero 193, ou seja, então importantes economistas heterodoxos brasileiros que estão entre os 200 economistas brasileiros que já entre os 200 economistas brasileiros no topo em termos de publicações acadêmicas, ou seja, quem defende cloroquina como tratamento precoce, terraplanismo, criacionismo, negacionismo do aquecimento global, astrologia, não ocupa essas posições em rankings científicos iguais esses economistas heterodoxos.
E, aliás, e outra coisa, um grupo bem anti-ciência, que é o dos negacionistas do aquecimento global, eles têm uma visão de economia muito parecida com aqueles que defendem supostamente a ciência econômica de verdade. Bom, e chegando ao fim, uma última coisa que eu queria mencionar é o seguinte: muitos integrantes dessa patotinha do Twitter nem economistas são, não são graduados em economia. O que eu acho até um bom sinal, que é o seguinte: muitos dos brasileiros que estão passando por faculdades de economia, eles não têm visão hostil ao pluralismo de ideias em economia. Tanto que essas pessoas que têm ou seja, como eu disse, isso é um sinal de que que muitas das pessoas que estão passando pelas faculdades brasileiras de economia não são hostis ao pluralismo de ideias de economia. Por isso que muita gente no Twitter nem economista é. Talvez se passasse por faculdade de economia, poderia até ser mais tolerante com um maior pluralismo de ideias. E assim, eu não vejo nada de errado leigos entrarem nesse debate. Eu acho que quem não tem graduação em economia ou não tem pós-graduação em economia é muito bem-vindo no debate, sim, mas acho muito importante conhecer o que está sendo publicado na academia na área, para antes de falar o que é bom, o que é ruim, pelo menos saber o que está sendo publicado. Então é o seguinte: se você quer criticar os heterodoxos, é preciso conhecer o que os heterodoxos publicam. E aí, e o que os heterodoxos publicam não está só na rede social ou num discurso político, num comício. Os economistas heterodoxos estão publicando bastante ciência em revistas como o Journal of Post-Keynesian Economics, o Cambridge Journal of Economics, a Revista Brasileira de Economia Política, a revista Economia Sociedade. Ou seja, quem quiser criticá-los poderia se dar o trabalho de ver os artigos publicados nessas revistas, formar ideias sobre esses artigos e falar o que acha de errado nisso aí que tá sendo publicado. Porque assim, eu acho que é um discurso muito pobre dessa turma no Twitter, dizia assim que só o que eles gostam é ciência de verdade e parece assim que eles ignoram o que é publicado em revistas acadêmicas heterodoxas, ignoram até o que Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Piketty, até mesmo Larry Summers vem publicando recentemente, e idolatram alguns economistas que nem academicamente importantes são. Então, espero ter feito uma boa contribuição. Desculpe pelo tamanho muito longo do vídeo, mas não consegui expor em ideias mais curtas. Desculpe pela minha forma meio às vezes atrapalhada de colocar ideias, de às vezes repetir, ir e vir, mas de qualquer forma, se gostou do vídeo, dê like e ajude a divulgar.